Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula ao vivo do EAD Uniateneu. Eu sou o professor Álvaro Pereira e vou estar com vocês nesta nossa aula ao vivo de hoje para falarmos um pouco sobre orçamento corporativo. Já estamos interagindo no ambiente AVA, em conjunto com o professor tutor da disciplina de vocês, Orçamento Corporativo. Eu também estou interagindo neste ambiente AVA com vocês, tá bem? E hoje vamos falar um pouquinho sobre a nossa disciplina, Orçamento Corporativo. Então eu gostaria de fazer a projeção de tela para darmos início ao nosso papo de hoje. Então, muito bem-vindos todos vocês. Nosso papo vai se dar sobre o tema orçamento corporativo, nossa aula ao vivo, e em especial o capítulo 3, a unidade 3. Nós falamos aí, vocês leram, né, sobre administração dos ativos fixos e investimento de capital, não é? Então eu vou discorrer sobre alguns temas interessantes relacionados a este capítulo, tá? Então, primeiramente, eu gostaria de fazer aqui um debate introdutório com vocês sobre capitais, recursos, não é? Por que as empresas fazem orçamento? Voltando um pouquinho atrás, por que vocês, pessoas físicas, vocês alunos, fazem orçamentos? Vocês fazem um planejamento financeiro na vida de vocês, não é? Recebemos o nosso salário todos os meses, temos alguns gastos para honrar com base no que recebemos de salário e, por fim, nós fazemos ali o nosso controle financeiro, o nosso planejamento financeiro, por que não dizer o nosso orçamento de gastos, onde nós faremos ali um trabalho de acompanhamento para ver efetivamente como é que nós vamos administrar da melhor forma possível os nossos recursos. E as empresas, né? Por que essas empresas efetivamente fazem também o seu orçamento? Bom, o orçamento ele está dentro de uma disposição nas organizações, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Só que antes disso, então, em nossa reflexão, nós vamos falar por que é que as empresas também buscam capitais, né? Recurso, dinheiro, né, gente? Todos vocês sabem que para todo e qualquer empreendimento, essa empresa inicialmente ela precisa buscar recursos ou com um acionista, o chamado recurso próprio, ou com terceiros, né? E essas empresas, basicamente, elas existem porque nós existimos dentro do nosso globo, as nações, as populações e em populações, nós buscamos prosperidade e interagimos com empresas, não é? Empresas. Quando nós, pessoas físicas, interagimos com as empresas, nós fazemos a venda do nosso trabalho para essas empresas, né? O laboral. E essas empresas precisam também de recursos financeiros e faz com todos nós também colaboradores, essa troca de trabalho e recursos, não é? Claro que para essa empresa poder fazer a boa gestão do seu dia a dia, ela vai ter que trabalhar toda a questão de gestão empresarial, passando lá pelo nosso orçamento corporativo, né? Muito bem. Uma palavrinha sobre a gestão de uma empresa, um fluxo de gestão de uma empresa. Eu tenho uma passagem bastante interessante na minha vida sobre alguns temas interessantes, né? Eu tive basicamente 10 anos de auditoria independente, onde eu auditei grandes empresas ao longo da minha vida e vivenciei, né, junto com essas empresas, momentos de suas respectivas gestões, né? E como executivo, no segundo momento de carreira, eu exercitei muito essa questão de gestão empresarial de empresas.
Num terceiro momento, como consultor de empresas, já numa fase mais recente, de 10 anos para cá, e também como acadêmico, né, professor, eu aprofundei ainda mais um pouquinho sobre essa questão de gestão de empresa. De forma que eu fiz para vocês, nesse slide seguinte, um resumo extremamente objetivo e simples de entendimento do que é o fluxo de gestão de uma empresa. Tá bem? Então vamos observar junto este fluxo. E esse fluxo, gente, ele nasce no momento onde o empreendedor planeja o seu sonho, onde ele sonha um objetivo qualquer. Este sonho do empreendedor, ele pode ser no momento em que a empresa nasce, ou este sonho pode ser já com a empresa em curso. Exemplo de um sonho de empresa em curso, nós já estamos no nosso 5º ano de empresa e nós agora desejamos ampliar os nossos negócios. Nós queremos estar também em outros estados com os nossos negócios. Percebem? Então o sonho é aquele sonho inicial, tive uma grande ideia, vou montar essa empresa, assim como o sonho também pode ser um sonho que ele vem ciclicamente, tão logo atinjamos o nosso objetivo, nós imediatamente já desejamos um novo sonho, não é verdade? É assim também na nossa vida pessoal, né? Hoje nós temos um smartphone, mas até obter este smartphone que temos hoje, nós sonhávamos com ele, né? A partir do momento que nós já temos este smartphone, nós estamos agora sonhando já com um smartphone melhor, com uma tela maior, com uma velocidade de processamento melhor e assim por diante, não é verdade? É assim também a vida nas empresas. O sonho do empreendedor, turma, este sonho precisa ser organizado, tá? Então nós precisamos colocar no papel o que é o sonho do empreendedor. Vamos tirar da cabeça do empreendedor tudo o que ele está sonhando, imaginando e vamos colocar no papel. E este papel, esta organização de ideias, nós chamamos de planejamento estratégico, tá certo? Então, tudo o que ele deseja, tudo o que está no sonho, nós convertemos este sonho em um documento chamado planejamento estratégico, que logo em seguida precisa ser detalhado. Então, o planejamento estratégico ele precisa ser convertido num plano de negócios, onde nós vamos trabalhar com maior riqueza de detalhes o sonho do empreendedor, tá certo? Ato seguinte, imediato ao plano de negócio, nós partimos para o momento crucial onde nós, que atuamos na área de orçamentos de uma empresa, vamos apoiar este momento de gestão quando converteremos o plano de negócios em números. Então, esta fase vermelha, que vocês estão vendo em tela, é o momento onde nós convertemos o plano de negócios de uma empresa em números. Vamos estabelecer quais são os indicadores, metas, projetos, as iniciativas estratégicas e fazer o nosso orçamento. Orçamento que nada mais é uma projeção futura de 1 ano, no máximo 2, de nossa DRE, uma projeção de fluxo de caixa da empresa, projeção de estrutura de balanço, estrutura de capitais, enfim, projetos e etc. Tudo isso é planejamento. Então, nós fazemos um orçamento para o período futuro, em cima de plano de negócios, e a partir do momento que este orçamento ele estiver devidamente pronto e aprovado, nós iniciamos o momento mais importante da gestão de uma empresa, que é a execução da sua estratégia, tá certo? Para a execução da estratégia, turma, nós precisamos nos utilizar de algumas ferramentas, tá? Vocês estão vendo aí um robozinho piscando do lado esquerdo da tela, onde nós temos essas engrenagens representando as ferramentas que nós utilizamos para a execução da estratégia. E dentre estas ferramentas, nós encontramos ali modelo de informação, como é que as informações vão transitar dentro dessa empresa, como essas informações
serão capturadas, serão tratadas, serão registradas, serão transformadas em informações prontas para tomadas de decisão e controle, tá certo? Tem também o modelo de mensuração, que é um ferramental que nós utilizamos para acompanhar tudo que está planejado. Então nós vamos, por exemplo, no mês a mês, mensurar se aquele orçamento que nós prevíamos para um determinado mês, ele de fato ocorreu conforme planejado. Ou seja, a área comercial tinha como meta entregar 35 milhões de faturamento. Vamos mensurar quanto deu aqui? Olha, a área comercial entregou 36. Então ela até superou o que estava no orçamento, né? Ótimo. E a área industrial? Tinha um planejamento aqui, inclusive com números convertidos em orçamento, de que a área industrial iria reduzir o custo em 2%. Ela não reduziu, ela fez aumentar, não é? Então, não atingiu. Então, a mensuração ela serve para fazermos o acompanhamento de tudo aquilo que nós projetamos para o futuro. Modelo de decisão, claro, é o que está no dia a dia de tomada de decisão, né? Gestor dentro de uma empresa toma decisão o tempo todo, né? O dia todo. E o modelo de gestão, ele está grifado porque ele acaba englobando todos os outros, né? É o formato, o método através do qual nós vamos fazer a execução acontecer, tá certo? E claro, aí por trás tem várias ferramentas também dentro do modelo de gestão que faz com que esta execução da estratégia se torne eficaz e, sendo eficaz a execução da estratégia, nós chegamos no momento mais desejado, que é a conversão do sonho em realidade, né, gente? Então vejam, este é o ciclo, não é? É o fluxo ou o ciclo de uma gestão de uma empresa, tá? Que nasce do sonho do empreendedor, vai para um planejamento estratégico, que nada mais é do que converter tudo que está na cabeça do dono da empresa em marcos e iniciativas de estratégia. A partir daí transformamos um plano de negócios, estabelecemos números para eles e vamos para a execução do nosso dia a dia. E onde é que entra a nossa área de orçamento? A nossa área de orçamento, ela entra neste momento onde nós estabelecemos números para os planos de negócios, tá certo? E a área de orçamento também no processo de mensuração e acompanhamento dos resultados, tá certo? Como vocês viram, né? A ferramenta orçamento ou a área de orçamento dentro de uma empresa, ela tem um papel de extrema importância para a execução da estratégia. Tá bem? Muito bom. Neste slide, nós estamos aí observando como se fosse aqui um mapa mental de um orçamento empresarial, um orçamento corporativo, né? Orçamento corporativo esse que ele nasce sempre, todo e qualquer orçamento, ele vai nascer a sua estruturação no que a empresa se propõe a vender, tá certo? Então, a primeira área que estabelece e que faz a sua projeção para o período futuro, de um ano normalmente, né, que nós fazemos, a primeira área é a área de vendas, tá, gente? A área de vendas vai dizer o que vai vender, onde vai vender, a que quantidade e a que preço, não é? Vai vender. Então, a área de vendas estabelece todo o seu planejamento, seja ele mensal, trimestral, quadrimestral e anual, tá certo? Na verdade, a área de vendas é uma das áreas da empresa que tem uma intensidade enorme da mensuração e acompanhamento, né, gente? Ainda que aqui não apareça, mas muitas das áreas de vendas têm o seu planejamento feito por dia e faz, muitas delas, também o acompanhamento diário de execução daquilo que estava previsto, tá? Muito bem. Quando vendas finaliza o seu orçamento, a partir daí inicia o processo do orçamento de produção. Claro, produção não poderia fazer um orçamento antes de vendas, porque produção
ele precisa primeiro saber o que vendas vai vender, para só a partir daí colocar no papel tudo que ela vai gastar para produzir aquilo que vendas disse que vai vender. Então, primeira área que desenvolve orçamento é vendas. Segunda área, produção, tá certo? E a partir daí, todas as demais também desenvolvem as suas respectivas elaboração orçamentárias, tá? Então, a área comercial, né? Enfim, comissão de vendas, etc. A área de marketing também, quais são as campanhas que nós vamos fazer, etc. Publicidade, institucional, comercial. E as outras áreas todas vão desenvolver também os seus orçamentos. A área financeira vai fazer uma projeção de fluxo de caixa, demonstração de resultado e balanço patrimonial. Na prática, a área de orçamento, junto com a área financeira, finalizam o orçamento, gente, e estas chamadas projeções são efetivamente o que resulta do processo de planejamento orçamentário. Então, feito o orçamento, o que nós temos pronto? Projeção de demonstração de resultado para o próximo período, normalmente de um ano para frente, projeção do nosso fluxo de caixa para o próximo período também, e a fotografia patrimonial, como se comportará o nosso balanço patrimonial ao final do próximo período. Tá bem? Alguns de vocês poderiam perguntar, professor, o senhor está falando sempre de um período, de um ano, mas as empresas elas também fazem orçamento com período maior, com período menor? A resposta é sim, tá, gente? Primeiro, todo e qualquer exercício de estratégia, esse exercício ele precisa ter obrigatoriamente iniciativas estratégicas de longo, de médio e de curto prazo, tá certo? Alguns autores defendem, não, ninguém mais olha para longo e para médio, vamos olhar só para o curto. Só que eu lembro que eu preciso saber para onde eu vou no longo para que eu faça uma direção adequada no curto, tá certo? Então, sempre nós precisamos ter, ao menos, macro iniciativas para longo e médio e detalhamento maior para curto prazo, tá bem? E orçamento, este detalhado que eu me refiro, sempre nós fazemos pelo menos para um ano, tá certo? Não mais que isso, não é comum termos as empresas trabalhando um orçamento detalhado para 2, 3 anos. Aí sim, acaba se desperdiçando um pouco de tempo e recursos, né? Por quê? Porque o mercado é muito dinâmico, né, gente? Ele está a cada dia mais com um dinamismo maior. Então, a probabilidade daquilo que nós projetamos para daqui 6 meses não acontecer da forma como foi projetado, ela é grande. Para 12, podemos estar mais ainda suscetíveis à não execução. E para 24 meses e para 32, aí realmente fica distante. Tá certo? Muito bem. Nós temos recursos de terceiros e recursos próprios na estrutura patrimonial que vocês viram, né? Lá em nosso estudo de EAD. E esses recursos terceiros e recursos próprios, que é nada mais do que a estrutura de capital, nós temos algumas variáveis interessantes, né? Por exemplo, alguns segmentos, empresas que trabalham com uma alavancagem maior de recursos de terceiros, em especial setor de varejo, né? Se nós pegarmos aí os mercantis aqui em Fortaleza, se pegar grandes magazines, né? Nacional, né? Magazine Luiza, Casas Bahia, etc. e tal, e assim como as instituições financeiras, os bancos, né? Banco Itaú, Banco Bradesco, que trabalham com recursos de terceiros, não é? Então, essas empresas são mais alavancadas em recursos terceiros. Outras não, não é? As indústrias normalmente não têm tanta alavancagem de recursos terceiros, é um pouco mais equilibrado em relação ao capital próprio, ao recurso próprio, não é isso? Muito bem, só que onde é que essas empresas vão demandar esses recursos, hein, gente? Orçamento feito, tudo direitinho, só que para que possamos tocar o negócio da empresa, nós precisamos de
recursos. O nosso planejamento, a nossa estratégia para os próximos 3 anos irão demandar recursos. E onde buscar isso? Não é? Onde buscar isso? Então, trago aqui para vocês a nossa imagem do mercado financeiro onde nós encontramos nele a imagem do sistema financeiro do Brasil, tá certo? Então, o nosso sistema financeiro ele é operado dentro do mercado financeiro e neste mercado financeiro a composição de 4 mercados, não é? Nós temos aqui o mercado de capitais, que é um mercado onde nós, empresas que precisamos de recursos de longo prazo, é onde nós vamos buscar os recursos de longo prazo. Nós temos o mercado monetário, que é onde o governo, com as suas instituições, né, Conselho Monetário, Banco Central, estarão promovendo a gestão sobre a taxa de juros. É bem aqui no mercado monetário, tá? É aqui onde o governo vai controlar a liquidez, onde vai controlar a taxa de juros e etc. e tal. Aqui no mercado de crédito, é um mercado mais próximo do nosso dia a dia, né? É um mercado onde nós operamos o dia a dia nas empresas. Então é aqui onde a empresa vai buscar empréstimos de curto prazo, onde a empresa vai fazer operação de desconto duplicata, enfim, neste mercado de crédito que é basicamente operado pelos bancos, não é? Bradesco, Santander e etc, etc. Tá bem? O mercado cambial, muitas empresas também acabam interagindo com esse mercado. Aquelas empresas que têm relação com o mercado exterior, operação comercial com o exterior, essas empresas elas vão precisar fazer operações cambiais. Muitas vezes operação de crédito cambial, muitas vezes operação de fechamento de câmbio, seja para a conversão de dólares de fora para reais aqui dentro, ou seja, reais aqui dentro para pagamento de eventual compra que se faz lá fora, não é? Então, os mercados todos funcionam de uma maneira muito organizada, muito bem regulamentada, tá certo? E claro, as empresas precisam estar observando bem isso e nós também, como atores da área de orçamentos ou da área financeira, gestão orçamentária ou gestão financeira, nós precisamos conhecer muito bem o papel de cada um desses mercados e de que forma que estes mercados podem impactar a nossa gestão em orçamento corporativo, tá, gente? Então, assim, neste processo de elaboração do nosso orçamento, nós passamos por projeções e cenários, tá? Cenários possíveis, né? E nessa projeção de cenário, nós trabalhamos com taxa de juros futura, né? Mercado financeiro, mercado monetário, que trata disso, né? Com o governo atuando, os agentes, né? Conselho Monetário, Banco Central. Então, a variável juros é uma variável que nós trabalhamos no orçamento corporativo. A variável dólar também, a paridade cambial, né? Que é trabalhado pelo mercado cambial, né? A disponibilização de recursos no mercado de crédito ou, eventualmente, até no mercado de capitais, quando nós falamos de médio a longo, não é? Então, a nossa estrutura de capital, ela vai navegar nessa diagonal entre mercado de capitais e mercado de crédito. É aqui onde nós vamos buscar os recursos com terceiros, né? E a outra opção que temos é recursos próprios, não é? E nesta outra diagonal, na diagonal azul, nós temos as variáveis de câmbio e variável de juros que irão e precisarão necessariamente ser observadas quando da projeção de cenários em nosso processo orçamentário. Tá bem? Muito bem. Mas precisamos de recursos e nós vamos buscar os recursos, tá certo?
Então, quais são aí as variáveis mais importantes a serem observadas? Estamos falando aí de variável risco. Outra variável importante é a variável taxa de juros. E, claro, também a variável prazo. Então, a empresa, quando vai buscar recursos, ela, claro, vai buscar o montante que ela eventualmente esteja precisando. Essa empresa também busca um risco pequeno junto a bancos, então eu preciso de um banco que, quando se propõe a estar nos financiando, que ele efetivamente honre o que nós fechamos no contrato, né? A taxa de juros tem que ser uma taxa de juros, no mínimo, compatível, não é, com a minha operação. Daqui a pouquinho nós vamos falar o que é uma taxa de juros compatível com a operação, mas sempre olhando para ela e desejando que ela seja a menor possível, né? Então, nós, enquanto captadores, vamos querer essa taxa de juros o menor possível, tá certo? E vamos querer também um prazo mais longo. Muito bem. Só que nós temos os dois ângulos para observar aqui. Tem o ângulo de quem concede, tá certo? O recurso, não é? Então, o banco vai conceder um recurso, o banco está aplicando na empresa. Tem um olhar para quem concede, não é? E depois nós vamos ver o olhar para quem recebe. Então, para quem faz o empréstimo, o olhar do banco, não é? O banco, ele vai estar se preocupando com exposição ao risco, tá certo? Claro que o banco sempre vai desejar o maior prazo possível, né? O objetivo do banco, ele é sempre emprestar dinheiro, tá, gente? É emprestando dinheiro que o banco ganha dinheiro, não é assim? Claro, então, esse empréstimo, quanto maior o prazo possível, desde que ele tenha garantias, desde que tenha um baixo risco, desde que seja um bom pagador, enfim, o dinheiro dele, o dinheiro do banco, mais tempo estará aplicado, gerando os juros que ele tanto deseja, né? Então, maior prazo de exposição. Necessidade de maiores garantias. Quem está emprestando o recurso quer garantia de que esses recursos irão voltar no futuro, né? Exigência de destinação específica. É muito comum, quando as empresas buscam recurso de longo prazo, os bancos eles vão exigir que a empresa estabeleça onde ela vai aplicar cada um dos recursos que serão liberados, né? Então, há um plano de negócio, vejam aí o que nós falamos ainda há pouco, né? Então, eles vão querer saber, dentro do plano de negócio, aonde vai cada um dos recursos que serão liberados na sequência para essa empresa. Não é? Então, vai comprar máquina, vai comprar matéria-prima, vai fazer uma modernização do ambiente de produção, enfim, como é que vai ser feito isso, tá certo? Necessidade de acompanhamento de negócio, é muito comum, e se vocês trabalham na área financeira já se depararam com isso, os gerentes de banco, a partir do momento que eles conseguem fazer uma operação com uma empresa, a presença dele dentro da empresa é maior, né, gente? Claro que enquanto ainda não fechou o negócio, ele se faz presente, porque ele quer fechar negócio. Só que depois de ter feito o negócio, ou seja, a partir do momento que o banco começa a rodar o risco sobre um dinheiro que já emprestou para a empresa, esse gerente de banco ele se faz mais presente dentro da empresa. Tá? Ele precisa observar se a empresa está indo bem, se ela está aplicando bem aqueles recursos e assim por diante. Tá bem? Então tem aí algumas variáveis e tem inclusive as outras, né, que nós não vamos tratar, que são variáveis importantes sobre o ângulo de quem concede o recurso. E quem busca o recurso? Claro, quem busca o recurso vai querer as menores taxas de juros possível, deseja também uma carência para amortização maior. Quanto maior o prazo de amortização, melhor, não é? Vai querer prestar as menores garantias possíveis, né? Sobretudo aquelas garantias que promovem algum tipo de bloqueio, né? Bens penhorados,
aplicações financeiras calcionadas, né? São exemplos de garantias que acabam bloqueando de alguma forma o patrimônio da empresa, não é? E outras também, tá certo? Muito bem. A captação no mercado de capitais, gente, que é uma alternativa de longo prazo, tem crescido muito, em especial a abertura de capital, ou seja, a empresa chamando novos sócios através da venda das suas ações. Então essa empresa vende ações no mercado e faz a captação de recursos que se faz necessário para eventual projeto, né? Recentemente, aqui no Ceará, nós tivemos a abertura aí já para pregão em bolsa mesmo, né? Na nossa bolsa brasileira chamada B3, da PagMenos, né? PagMenos já tinha aberto capital, mas para um único investidor, né? Bancos de investimento. E agora ela abre também para negociação na Bolsa de Valores. Recentemente também a Apvida fez abertura de capital, né? Então nós já temos aí grandes empresas cearenses se capitalizando com a abertura de capital, tá certo? Nos mercados maduros, essa alternativa se apresenta de forma muito eficaz, né? Estamos falando aí basicamente dos Estados Unidos ou dos países europeus, né? Inglaterra, Alemanha, mas os Estados Unidos ainda é o mercado de capitais mais maduro que nós temos, onde ainda que alguns problemas, né, do ponto de vista de segurança tiveram ocorridos em passado recente, mas ainda assim o mercado de capitais dos Estados Unidos ele é muito bem solidificado. Aqui no Brasil tem crescido, tá, gente? Então, este crescimento vai fazer com que outras empresas também se lancem a mercado, tá? Agora, 2 semanas atrás, uma empresa de pet shop, que inclusive acabou de abrir uma loja aqui em Fortaleza, aqui na Avenida Santos Dumont, eu não sei quem já passa aqui em frente, Santos Dumont, sentido Praia do Futuro, depois do viaduto, né? Aquele viaduto que passamos por baixo, só tem um viaduto por baixo, ali da Engenheiro Santana Júnior, né? A loja se chama Pets. É um pet shop grande, onde vende ração, vende de tudo que vocês imaginarem, né? E tem atendimento também 24 horas de veterinários. Essa empresa Pets, P-E-T-S, eu acho que é com S o final, Pets. Essa empresa acabou de abrir também o capital, tá? Uma empresa brasileira abrindo o capital, tá? Muito bem. Agora eu queria trabalhar com vocês aqui uma variável bastante interessante. Na verdade, não é nem uma variável, é uma situação bastante interessante que nós acabamos enfrentando no dia a dia da gestão financeira dentro das empresas, né? Seja a gestão financeira do dia a dia ou, no nosso caso, que nós estamos tratando aqui, orçamento, né? Nós estamos aí com o orçamento na mão, temos que achar de onde tirar os recursos para poder executar esse orçamento, e aí nós, da área de orçamento, junto com os gestores da área financeira, muitas vezes o mesmo gestor cuida também do financeiro e do orçamento, nós vamos avaliar o que fazer, né? Então, a empresa, ela deve se endividar? Sim ou não? Vocês estudaram, né, a alavancagem financeira e nós vimos que, diante a teoria, que é uma teoria que, na verdade, é uma leitura do que acontece em mercado, né, estatisticamente, e nós já temos vários estudos sobre isso, que nós temos um limite para que esta empresa possa se alavancar. Nós vimos que, claro, sempre a empresa precisa observar, antes de tomar um recurso, se os juros e prazo que ela vai tomar esse recurso, ela vai conseguir
melhores condições de rentabilização no investimento deste recurso na empresa. Em outras palavras, gente, como vocês viram nos estudos da EAD, a empresa ela só deve tomar dinheiro do banco se ela tiver algum projeto internamente que irá rentabilizar mais do que ela, empresa, se propõe a pagar ao banco por aquele mesmo dinheiro. Tá certo? Claro, motivos óbvios, né? Porque se eu não vou rentabilizar esse recurso em juros superior aos juros que eu me comprometo ao banco, é melhor nem tomar um empréstimo. Tá certo? Vamos pensar num outro negócio para que nós possamos fazer. Tá certo? Muito bem. Mas a empresa ela deve se endividar? Sim, a empresa deve se endividar sempre que tiver opções de investimento que rentabilize mais do que ela vai ter que pagar de juros. Tá certo? Ponto 1. E ponto 2. Até o limite máximo da sua alavancagem financeira. E o que estabelece o limite máximo de uma alavancagem financeira? É o risco a partir do qual os bancos acabam cobrando um juros muito maior. Ou seja, se uma empresa tem um ponto ótimo de alavancagem financeira de 70-30, por exemplo, né, 70 de recursos terceiros e 30 de próprio, se esta empresa, ela até este ponto ótimo, os bancos estão vendo com bons olhos a empresa e esta empresa, os bancos percebem como uma empresa equilibrada e que vai conduzir bem as suas ações no futuro. Mas se por acaso essa empresa teve aí um problema qualquer e aí acabou tomando, um banco acabou emprestando, um dos bancos, né? E essa alavancagem acabou indo para 85%. Provavelmente aqueles bancos que viam como ponto ótimo o 70% ou 75% já vão puxar o freio e vão já tentar não renovar nenhuma operação com aquela empresa. Ou se ainda assim tiver que renovar, vão cobrar uns juros muito mais altos. Em outras palavras, gente, a empresa ela só deve se endividar, primeiro, se ela for rentabilizar esse dinheiro emprestado em uma remuneração superior aos juros que ela vai pagar. E 2, dentro do seu ponto ótimo de alavancagem financeira, não mais do que isso. Tá bem? Agora, tomar empréstimo é bom ou ruim, já falamos sobre isso, não é? E depende de alguns fatores. E aí eu queria falar para vocês o seguinte, turma. Nós temos alguns empresários, e aí provavelmente vocês irão se deparar com eles, que eles não gostam de banco. E para esses empresários, ainda que a gente apresente a eles uma opção de captação com juros de 8% ao ano, para aplicar numa oportunidade de negócio que irá rentabilizar 32% ao ano, no mesmo ano, tá certo? Ainda assim, esses empresários não vão querer pegar o dinheiro no banco, tá certo? Ou seja, o que eu estou dizendo a vocês é que nós temos muitos, não muitos, mas alguns empresários que tiveram experiências ruins com bancos e que, em função dessas experiências ruins destes empresários ou dos pais, enquanto estavam à frente do negócio, ou dos avós, acabaram gerando uma crença para estes empresários de que banco só quer tirar dinheiro da empresa, banco quer enriquecer às custas da empresa, etc, etc. Enquanto, na verdade, nós sabemos que não, né, gente? Então, nós é que fazemos a riqueza gerar. Se eu tenho um bom negócio para fazer essa riqueza gerar e o banco me empresta um juros muito mais baixo do que eu posso gerar de riqueza, por que não alavancar, não é mesmo? Muito bem. Então, a oportunidade de investimento, se essa oportunidade de investimento rentabiliza mais do que o custo do dinheiro do empréstimo, por si só já é uma grande fator de tomada de decisão. Só que aí nós vamos analisar também a quantidade de recursos que nós vamos querer e a qualidade, né?
uma outra variável que eu vi acontecer algumas vezes enquanto executivo e até mesmo enquanto consultor, tá? O empresário tem a oportunidade de tomar um recurso junto a um banco para aquele negócio que nós, financeiros, área de orçamento, levamos para ele. Está aqui, esse negócio vai render 32% ao ano e nós vamos pagar para o banco só 8% nesse mesmo ano. Então, um tremendo negócio, etc. e tal. Só que o banco queria empurrar alguma coisinha a mais, né? Não, eu quero mais, emprestar mais dinheiro para vocês. Aí pergunta para o dono da empresa, o senhor não quer comprar um carro importado? Não é? Dá para a gente fazer aqui uma operação já de um carro... Aí vejam que começa a desviar do nosso foco. O nosso foco era um projeto que iria rentabilizar 32%, o negócio da empresa, e nós iríamos pegar o dinheiro somente para esse projeto e iríamos pagar 8% ao banco. Tá certo? Então, a quantidade de dinheiro, gente, é a quantidade de recurso para o projeto, sobre o qual fizemos análise e decidimos que seria viável uma capitalização. Tá certo? E a qualidade? Qualidade diz respeito a juros que nós pagamos, ao prazo, né? Quanto mais prazo nós tivermos para poder rentabilizar melhor, mais interessante se torna, né? Essa qualidade. Qualidade também diz respeito ao banco, à instituição, né? Eu também, na minha vida de executivo, eu me deparei com situações onde, bem verdade que foi uma vez só que eu me deparei com isso, um banco não muito grande, que inclusive nem está mais no mercado hoje, fez uma operação, fechou um contrato com uma determinada empresa para 8 liberações de recursos, né? Um funding de longo prazo, liberou o primeiro e a partir do segundo já não liberou mais, porque o mercado ficou ruim, houve aí uma virada, uma informação qualquer nova e que fez com que aquela empresa não ficasse bem posicionado junto à análise do banco, né? Depois de já ter assinado um contrato. E aí esse banco acabou não honrando as demais liberações e essa empresa veio a ter problemas em função disso. Tá bem? Então, turma, a tomada de recurso para estruturar o capital, para que a gente possa fazer rodar aquele orçamento que nós planejamos, precisa de um cuidado especial sobre isso. Tá bem? E aqui nós fechamos o nosso papo de hoje, orçamento corporativo. Quero agradecer a vocês a presença, ao mesmo tempo desejar a vocês bons estudos, até o nosso próximo encontro e deixar o meu até logo para vocês. Nós estamos em nosso ambiente AVA, eu continuo lá à disposição de vocês para esclarecer qualquer dúvida que porventura tenha ficado em relação ao nosso papo da aula ao vivo ou qualquer outro assunto pertinente ao nosso tema orçamento corporativo. Tá bem? Forte abraço a todos e até breve.